Olá, boa tarde, tudo bem? Boa noite, pessoal. Paz seja com todos. A gente chega dando boa tarde, chega dando boa noite, o tempo ainda é incerto, a noite querendo chegar com força, a tarde meio resistindo, mas o nosso estudo vai sair. Amém? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma mente ansiosa e preocupada. Como você tem se sentido ultimamente, né? E é o que o mundo geralmente nos traz, por conta de sempre acharmos que nunca temos tempo para nada. Sempre queremos antecipar as coisas o quanto antes. Isso traz a nós ansiedade, inquietação, preocupação, né? A preocupação é pré-ocupação da mente, né? Você antecipa, ocupa sua mente com aquilo que nem aconteceu. Então você já está ocupando e vivendo antecipadamente aquilo que nem aconteceu ainda na sua vida. Será que realmente isso vale a pena? Será que você tem uma opção de escape nesses momentos, nesses dias difíceis? A gente precisa sempre estar antenado, né, com a palavra de Deus. Ela nos dá um norte, ela direciona, ela guia o nosso viver, o nosso caminhar. Pelo menos ela deveria guiar, né? E a palavra de Deus, ela nos dá uma direção sobre todos os estudos, sobre todas as áreas. E em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, por quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Realmente o andar ansioso. E a gente anda ansioso por coisas terrenas, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, a roupa que eu tô nunca está boa, nunca está na moda, eu sempre tenho que comprar mais, a que tá em alta, uma diferente, né? Principalmente as mulheradas, né? Que querem sempre estar na moda, querem que nunca está contente realmente com o que tem e sempre fica ansioso para querer ter mais. Isso implica em outra questão também, que a gente não vai adentrar muito, mas é bom tocar na questão da gratidão. Porque quando você está ansioso ou preocupado com as coisas futuras, você realmente esquece da que você está vivendo hoje. E você deixar de lado o que você está vivendo hoje é uma forma de ser ingrato, porque você não está valorizando aquilo que Deus tem te entregado em suas mãos. Né? Tanto a família quanto os bens, né? As pessoas que Deus tem colocado em sua vida. E isso acontece o que? A ingratidão, que também é algo decorrente da preocupação, da ansiedade. Né? Nós devemos lembrar que tudo que está cheio, o nosso coração, assim são as nossas palavras. Ali na palavra se refere muito a coração, a mente. Então, aquilo que eu alimento a minha mente, assim são minhas atitudes. E como será uma atitude de uma pessoa preocupada? Como será a atitude de uma pessoa ansiosa? Realmente ela vai ficar totalmente perturbada com aquele sentimento. Vai ser difícil lidar com aquela situação, vai ter um conflito de interesse, do interesse de viver o hoje, de viver os momentos no agora, e o interesse de estar querendo alcançar ou até mesmo saber o que irá acontecer mais para frente, ou irá saber o que irá acontecer no outro dia. E isso não compete a nós e nunca vai competir. A gente precisa estar sempre atento ao nosso redor, né? A gente precisa vigiar e orar. Ou a gente precisa orar e vigiar? Se estivéssemos frente a frente, eu e você agora, que está nos assistindo, e eu te perguntasse o que a Bíblia diz, é para vigiar e orar ou é para orar e vigiar? Você entraria em conflito? Daria aquele branco? Porque nós devemos andar sempre vigiando e então orando. O apóstolo Paulo ele diz: orai em todo o tempo.
porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então a gente precisa sempre estar vigiando. A gente precisa se atentar que vamos falar da passagem de Jó, né? Deus está lá, reúne os seus anjos e a Bíblia diz que foi também Satanás, um inconveniente, foi também alguém que não foi chamado, foi também alguém que não foi convidado. E quando este chega lá, o que Deus fala? Vistes o meu servo Jó. Mas e se a gente parasse um pouquinho e pensasse assim, mas e se fosse eu e você? Se fosse o meu nome, já pensou? Se Deus falasse, vistes o meu servo Jonathan, a minha serva Lorena, a meu servo você aí que está assistindo? Como tem sido a sua vida? Como você tem se atentado para o que tem acontecido ao seu redor? Você tem andado ansioso pelas coisas que ainda nem aconteceram? Como a Lorena disse que você tem andado preocupado com o dia de amanhã? Lembre-se, pré-ocupado, antecipando um sofrimento que ainda nem chegou. Preocupação. Eu estou dando lugar na minha mente, na minha cabeça, para algo que ainda nem cabe a mim. A Bíblia diz: o dia de amanhã pertence ao Senhor, cada um cuide do hoje. E se for referir ao depois, diga se Deus quiser, está lá no livro de Tiago, a partir do capítulo 4. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa, para manter esta mente não ansiosa e nem preocupada, a gente precisa se manter cheios de fé. Quando a gente exerce a fé, a gente não dá lugar para ansiedade. Quando a gente crê realmente em Deus e caminha com Ele, porque Ele diz, eu caminharei entre vós, eu andarei em vosso meio, para que então vós sejais o meu povo e eu seja o vosso Deus. Estamos dando lugar ao quê que tem tomado a nossa atenção? Temos orado? Oração. Orar é entrar em ação. Temos feito isso? Ou temos andado preocupados com o dia de amanhã? Preocupados com uma resposta, com uma proposta? Temos andado preocupados com qualquer outra coisa, menos em cumprir a vontade de Deus? Às vezes a gente não se atenta para a vontade de Deus, mas Ele dá uma dica para a gente viver bem e não estar ansioso. Ele diz, medita de dia e de noite, não cesses de falar deste livro. Aí ele vem em Mateus, Jesus ele vem nos ensinar. E ele diz essa passagem que a gente leu para iniciar, Mateus 6,25. Porque, por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E como temos entrado em confronto com esta palavra? Temos andado ansiosos ou não? Lá em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós vivemos o hoje, nós celebramos a vida. Quando nós vivemos intensamente com os nossos pensamentos voltados no hoje, nós celebramos a vida. E quando nós estamos preocupados e ansiosos pelo dia de amanhã, nós não confiamos a Deus o dia que Ele nos deu. Nós não entregamos ao Senhor o dia que Ele tem nos entregado. Então Ele nos concede a vida, nós vivemos essa vida e queremos controlá-la com todas as nossas forças. E não somente aquele momento, mas sim o futuro. Como se fosse nós os nossos próprios deuses. Então é uma coisa que temos que pensar. Né? Ali fala que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E realmente ele rouba a tua, deixando você uma pessoa inquieta. Ele rouba a tua paz, ele rouba a tua mente, que a gente tratou muitas lives passadas, uma mente sadia. Ele faz com que você fique conturbado, pensando e repensando em coisas e talvez armando até em sua mente momentos que nem chegarão. É aquela coisa assim de mãe, né? Que eu sempre dou o exemplo.
Não atravesse a rua desse jeito, senão vem um carro e te atropela. Né? A gente já dita ali todo um cenário, né? Todo um cenário. Por quê? Porque a gente já pensa que nós criamos o nosso momento, nós criamos, então o amanhã vai ser assim. E na Bíblia ela trata assim: trate como se assim, se Deus permitir. Se Deus permitir, eu irei lá. Se Deus permitir, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. A Bíblia trata essa informação para nós. Por quê? Porque nós devemos entender, tanto consciente quanto inconscientemente, que a nossa vida está em total dependência de Deus. Então, por que andar ansioso por uma vida que não lhe pertence mais? Por que andar ansioso por um dia que não te pertence mais? Se você já entregou a Deus, por que você está tomando de volta? E essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Lá em Mateus 6,26 diz assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que traz essa passagem para nós. Vocês já pararam para pensar, né, e observar a natureza? Vocês já pararam para pensar em observar a ação dos pássaros ou dos animais? Eles não dependem de nós para os alimentar. E pior ainda, quando estão em cativeiro, se a gente soltar, eles morrem, passam fome, porque eles não são acostumados a depender de seres humanos. Eles dependem de Deus. Então é Deus que provê para ele o alimento, é Deus que provê para ele o melhor da terra. Então esse é um ponto que nós valemos muito mais do que os animais, nós valemos muito mais do que as aves do céu. E devemos ter a absoluta certeza de que o mesmo Deus que proveu o melhor para esses animais todos os dias, irá prover o melhor para nós também. É verdade. Então, vamos observar o texto que a Lorena leu. Vamos fazer uma observaçãozinha ali. Eu vou pedir para ela abrir para mim em Deuteronômio 30. E enquanto eu vou refletir com você um pouquinho aqui, bem brevemente, em João 10:10. A Bíblia diz para nós que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem falou isso foi Jesus. E aí Jesus fala assim: eu vim, eu entendo assim como se Jesus batesse no peito e dissesse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando observamos a palavra de Deus, eu queria que você me dissesse para você o que é vida. O que é vida, Lorena? Eu creio que vida é o sopro que Deus nos deu. Então seria viver o momento. Isso. Viver o agora. E não andar ansioso pelo dia da manhã, que nem nos pertence a nós. E quando a gente observa viver o agora, lá em Deuteronômio 30, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus diz para nós assim: observe, Jesus ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu venho para que tenham vida. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus diz assim: eis que hoje estou colocando diante de vós a vida e a felicidade. A vida e a felicidade perenes, ou a morte e a destruição, que é a infelicidade. Em outras versões a gente encontra assim: eis que proponho diante de vós que hoje escolheis a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que temos escolhidos? O que nós temos escolhido? Quando nós andamos ansiosos, temos feito péssimas escolhas. Quando andamos preocupados, é a certeza de que fizemos escolhas ruins. Mas Deus, a hora que Ele diz escolhe, porque eis que proponho, Ele dá uma dica. Veja para mim, Lorena, o versículo 19, do mesmo capítulo 30. Aí chega no capítulo
30, no versículo 19, Deus diz assim: hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O que Jesus falou que ele era? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Deus falou: escolhe, pois, a vida. Lá em João 14,6, Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em Provérbios 12:23, se eu não me engano, diz: ensina o menino no caminho que deve andar. É para ensinarmos a respeito da vida. É para ensinarmos a respeito de Jesus. Não é ensinar ir à igreja. Ir à igreja é o processo. Porque Jesus fala: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Então nós precisamos entender que quando Deus fala: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, é o mesmo ensinamento. Por que ficar, então, ansioso, preocupado, quando temos o Deus da paz do nosso lado? O Deus conosco junto de nós. O Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá em Mateus 6,27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de vós, nós seres humanos, nós estamos ansiosos, nós conseguiremos acrescentar um dia a mais sequer em nossa vida, né? Ou um côvado a mais, alguns poucos minutos a mais em nossa vida. Então, isso nós devemos pensar. Por que nós andamos, então, tão ansioso? Se a nossa ansiedade não vai trazer nada de bom. Isso será o que? Destrutivo. Tanto para os que estão em volta, tanto para a nossa mente, para o nosso corpo. Isso reflete em nosso corpo, né? A gente tratou sobre isso aqui também, que a ansiedade, a angústia, a preocupação, esses sentimentos, eles refletem totalmente no nosso físico, né? O cabelo começa a cair, é coceira, é mancha pelo corpo, né? Tem mulheres até que param de comer e outras ao contrário, comem mais, homens também. Então reflete totalmente, o nosso corpo sente. Então por que andar ansioso? Se nada irá valer, é o que a Bíblia nos trata. Então, nós gostaríamos de deixar para você, né? A gente tem feito alguns estudos aí mais breves, mais curtos, né? O pessoal aí comentou que a gente fazer um estudo muito prolongado demora demais e às vezes tem as suas tarefas, os seus afazeres. Então a gente faz um estudo mais curto agora nos últimos dias. E para a gente deixar você pensativo a respeito do que a gente falou, a gente vai deixar um versículo apoiando. E aí a gente vai deixar mais um versículo que é para confrontar, para você entender aonde está a bem-aventurança de Deus. Porque quando ele dá um ensinamento, ele dá um ensinamento completo. Nós aqui lemos a mesma Bíblia que você. Aquela Bíblia que você tem aí na tua casa é a mesma Bíblia. Então, observe. Não se preocupe. A partir de hoje, reflita. Fale consigo mesmo. Não tem problema nenhum em você falar consigo mesmo. Às vezes eu estou lá no meu dia a dia lá e algo vem em minha mente que não corresponde ao agora ou ao hoje. E eu falo: Jonathan, se acalme, fique quieto. Jonathan, pense, respire, Jonathan. E eu vou conversando comigo mesmo ali. Vou orando, daí daqui a pouco já estou louvando, já estou cantando, porque estou sozinho, né? Porque perto não dá para cantar perto dos outros, senão eles correm. Mas eu vou falando comigo mesmo, refletindo, porque eu sei que eu não devo andar ansioso. Eu sei que bem-aventurado é o que confia no Senhor, não o que tenta resolver o amanhã agora. Eu tenho que viver o hoje melhor que o ontem e o amanhã melhor que hoje. Isso simplesmente que está ao meu poder. É isso.
É ser hoje melhor do que eu fui ontem. E se porventura vier ao amanhã, eu ser melhor do que hoje. Então, um versículo para você refletir. Se possível, anote esse versículo, escreva, fale ele várias vezes e pense qual confrontação este versículo vai trazer à minha vida. Lá em Mateus 6,31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo. Aí na Bíblia tem 2 pontos. Depois você pesquisa lá o que. Lembra? No tempo de escola, o que significa uma frase onde tem 2 pontos nela. E aí a continuação. Porque aí nessa Bíblia você vai encontrar 3 pontos de interrogação. São 3 perguntas, são confrontos mesmo. Porque quando você confronta alguém, você extrai uma verdade de dentro daquela pessoa que está lá guardada há muito tempo e ela não vem usando. Então eu sei que eu não preciso andar ansioso, porque não está em meu poder decidir algo. Mas eu fico ali, né? Me machucando, me alimentando daquilo. E Jesus ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados. Cansados do que? Não é físico. Sobrecarregado do que? Não é físico. E eu vos aliviarei, Jesus fala. E daí lá em Mateus 6,31 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque o cuidado do homem é em comer, beber e se vestir. Mas agora, se você anotar esse versículo e começar a refletir nele, se algum dia você já pensou no que você iria comer, ou como você iria beber, ou o que você vestiria, reflita muito e chegue à seguinte conclusão. Em Jeremias 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem. Ali o homem ali não é sexo masculino, o homem ali é ser humano, é vermelho. A palavra original ali significa a criatura criada por Deus, o ser humano. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que esconde as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, ele não se perturba e ele também não deixa de dar fruto, porque ele não fica ansioso que por causa do calor ele vai sofrer. Ele não fica ansioso porque vai vir a sequidão e ele não vai dar fruto. Ele apenas mantém a esperança dele no Senhor. Se você anotar Mateus 6,31, Jeremias 17,7 e meditar, perguntar para Deus o que isso tem de ter de impacto na minha vida, se faça essa pergunta. E então um dia você vai estar tranquilo aí, lendo, estudando, assistindo, escutando canções, e você vai ouvir assim: provai e vede que o Senhor é bom. Porque este é o Deus que nós falamos. O Deus da palavra, da Bíblia, da Escritura Sagrada. O Deus que se revela. Jesus fala: eu me revelo a quem eu quero, a quem eu quiser. Porque falo do que aprendi com o Pai, do que dele vi, do que dele ouvi. Isso vos anuncio. Então nós precisamos não estar ansiosos, não estar preocupados. Lembre-se sempre, preocupação é pré. Você está antecipando algo para ocupar a sua mente. Lá em Filipenses 4,8 diz: pensai no que é bom, pensai no que é reto, pensai no que é justo, pensai no que é agradável. Já em Efésios, diz que quando vivemos para o Senhor, vivemos provando a vontade do Senhor. Amém? A gente fica por aqui nesta noite, nesse estudo do Café com Bíblia. Agradecemos a você que acompanhou. Louvamos a Deus pela sua vida, você que virá assistir depois. E segunda que vem estaremos aqui novamente, ok? Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus se revele a você.
E que você tenha a cabeça erguida e não ande preocupado com nada, porque bendito é o homem que confia no Senhor e nele mantém a sua esperança. Jeremias 17, 7. Ok? A Lorena ora para nós encerrando? Então vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos reunidos, aprendendo mais da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe aquele que está assistindo e também aquele que irá assistir. Que o Senhor Jesus nos conceda uma excelente noite e um despertar amanhã, se assim o Senhor Deus permitir, alegre e abençoado. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima segunda. Não perca. Esteja com a gente aí acompanhando os estudos da Palavra de Deus. Alimenta a alma, o corpo e o espírito. Amém? Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.